pessoas e amá-las, não só apenas com palavras, mas também com atos, ajudar realmente essas pessoas. Vamos ver então um resumo aí, conceituando e compreendendo então a comunhão. A primeira grande condição para obtermos uma vida cristã salutar e autêntica é certamente então mantermos aí uma relação íntima com Deus através da leitura diária da Bíblia e da oração. A segunda condição para que tenhamos então a vida cristã robusta é mantermos uma comunhão íntima com os irmãos na fé. É impossível ser genuinamente cristão se vivemos isoladamente. Alguém já disse muito apropriadamente que quem é ilha nunca chegará a continente. Aliás, depois de experimentarmos as alegrias de uma vida em comunhão, jamais então desejaremos viver isolados. Portanto, nessa primeira parte aqui nós estaremos estudando aí, buscando compreender a comunhão, definindo-a e conceituando então. Vamos ver a primeira parte desse resumo. Esta união cristã, ou comunhão cristã, que nós vamos falar mais sobre esse comunhão, então ela vem da palavra aí, do substantivo grego koinonia, e também do verbo homileo, que significa comungar com. Você veja isso em Atos 20, Lucas 24, Atos 24 também. O substantivo, então, koinonia, ocorre por 18 vezes em todo o Novo Testamento. Você veja aí as referências. Então, o conceito que é esta koinonia, ou essa comunhão, essa união. Então, quanto ao conceito, koinonia envolve então as ideias de participar, de comunhão, de companheirismo, de contribuição, incluindo também a partilha de bens materiais. Você veja Atos 2,42. Então, isso posto, comunhão indica então partilhar de alguma coisa, como nós vamos ver nos exemplos aqui. Então, tem o sentido de compartilhar com, em 2 Coríntios 8, Romanos 11, Filipenses 17, 1 de Pedro 5. E tem aí o sentido que indica aí participar com, em 2 Coríntios 9, Filipenses 1, Romanos 15, Atos 2 e Atos 4. Então tem a conotação fundamental de partilhar alguma coisa, como Atos 2, Gálatas 2, 1 de João 1. Então concluímos aí por esses textos que a ideia predominante de comunhão, de conformidade com o Novo Testamento, é receber, partilhar, compartilhar. Então, em resumo, em suma, a comunhão cristã é cuidado cristão, e cuidado cristão é compartilhamento cristão. Não apenas compartilhar a mesma fé e valores, mas também bens quando houver necessidade. Então, João Crisóstomo aí, ele disse o seguinte sobre a igreja primitiva. Ela era uma comunidade angelical, não consideravam exclusivamente deles nenhuma das coisas que possuíam. Imediatamente então foi cortada aí a raiz dos males, que era o amor ao dinheiro. Ninguém acusava ninguém, ninguém invejava ninguém, ninguém tinha ressentimento de ninguém. Então não havia orgulho e nem desprezo. O pobre, ele não sabia que era vergonha, e o rico não conhecia a arrogância. Então todos eram nivelados, ninguém tinha demais e ninguém faltava também. E hoje nós estamos vivendo aí uma luta, né? Uma luta pelo ter e não pelo ser. Nós valorizamos mais o que a pessoa tem do que o que ela é realmente. Estamos colocando à frente as pessoas que possuem bens materiais. Colocamos à frente de tudo, não só no lugar físico na igreja, mas também nas posições da igreja. Estamos valorizando o ter acima do que do ser. Então temos que mudar isso dentro da igreja. O mundo comporta-se assim. Jesus disse, olha, lá no mundo, aquele que se senta à cabeceira da mesa, ele é servido. Mas o reino de Deus é o contrário. Aquele que se senta à cabeceira da mesa, ele é quem serve. Então nós temos que aprender a servir mais do que ser servidos. Temos que aprender
que o nosso papel aqui é amar, é ajudar a todos a terem um nível melhor de vida. Elementos indispensáveis, então, à comunhão. A comunhão começa com o Pai e com o Filho, ampliando-se posteriormente para os filhos de Deus. Então, João 17, né? Nós vimos isso lá no versículo 3, no 6, no 10, no 11 e 14. A comunhão é conferida ao crente com base na oração feita por Cristo. Veja João 17, 20 e 21. A nossa comunhão é primeiramente vertical, então, com Deus, né? E depois horizontal, que é com os outros crentes. Primeira Epístola de João, aí, capítulo 1, e Gálatas também fala sobre isso, né? Quando nós temos essa comunhão vertical com Deus, esse amor de Deus é derramado em nós, e nós vamos ter comunhão, então, horizontal com os outros, porque o amor de Deus nos leva a amar as outras pessoas. A comunhão que desfrutamos aí envolve a ordenança da ceia. Você pode ver 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Então, a ceia era uma festa de união, de comunhão entre os crentes. A nossa comunhão é dimensionada por meio da oração. 2 Coríntios 1:11, Efésios 6:18. Então, essa oração que nós fazemos coletiva também é uma maneira de nós estarmos unidos, né? E essa oração coletiva deve ter sempre o objetivo: salvação das almas. A comunhão pode ser expressa mediante as exortações cristãs. Então veja Colossenses 3:16. Então essa comunhão existe também quando há exortação para que esse grupo de cristãos, esta igreja, possa progredir na obra de Deus. Então isso aí fala da mesma fé. A fé em Deus, a fé no poder de Deus, a fé na salvação. Então tudo isso. A verdadeira comunhão resulta da nossa reconciliação com Deus. Então veja aí Amós 3:3. Então nessa reconciliação nossa, nessa união nossa com Deus, vai haver então uma comunhão, uma verdadeira comunhão, resultante dessa aproximação com Deus. A comunhão plena com Deus depende da obediência. Então João 14:23 fala disso, né? Nós temos que obedecer a palavra de Deus, obedecer o que Jesus nos mandou fazer, obedecer a maneira que nós devemos caminhar, e então estaremos unidos também, porque estamos tentando de toda maneira nos separar para Deus, viver uma vida santa. A igreja é uma comunidade constituída então por Cristo em torno do Evangelho, a fim de ser morada do Espírito Santo, que fundiu cada crente aí no corpo universal de Cristo, que é visto em cada igreja local. Desde os seus primórdios, a comunhão entre os crentes aí tem sido a característica marcante da igreja do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender então e a praticar a verdadeira comunhão cristã como forma de criarmos nos homens uma grande simpatia pelo reino de Deus. Veja Atos 2:47. Então essa união, esse amor, essa ajuda uns com os outros, tudo isso vai fazer com que as pessoas desejem estar na igreja, desejem também participar dessa mesma fé. Vamos ver então uma parte 2 então, do nosso resumo, mantendo a comunhão no corpo de Cristo. Romanos 12, 4, 5, 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Vamos ver um resumo dentro disso aí. Se nós então entendermos a missão da igreja como sendo unir os santos, né, e ser contexto para servir do crente, nós entenderemos então com facilidade a visão da igreja como instrumento de comunhão. Então, instrumento que vai trazer a salvação às pessoas. Os que vivem sob a soberania de Cristo experimentam um senso inigualável de comunidade. O substantivo grego usado no Novo Testamento para descrever então essa comunidade é a koinonia, geralmente traduzida como comunhão, e significa juntos em alguma coisa. Esse termo que representou o grande diferencial da igreja primitiva. Os primeiros cristãos não dispunham de prédios de educação, né? Não dispunham aí de seminários teológicos. Então o que havia era tão somente o quê? Os grupos familiares, pequenas comunidades que se reuniam em casas, sob cuidados pastorais e com ambiente espiritual
e segurança na nova vida em Cristo. Veja Atos 2, de 42 a 47. Então aí em Atos 2, 42 a 47, nós vemos que os cristãos perseveravam então na comunhão. Todos os dias estavam juntos, comiam juntos. Então no início nem mesmo dispunham do Novo Testamento. Então isso em Atos 2, 42 a 47, né? Em Atos 4, 32 a 53 também. Diz que juntos, né, se completam então e mostram o começo da igreja de Jerusalém. Era uma igreja que se caracterizava